Oi, eu sou o Cauã. Eu sou o Cadu. Eu sou o Ian. Nós somos alunos do segundo ano do Cefet-RJ Campus Nova Friburgo. E esse trabalho que a gente vai apresentar hoje é a continuação do nosso trabalho lá do ano passado. No ano passado, nós tínhamos montado uma horta de nossa escola com o intuito de testar um adubo orgânico aliado à fertirrigação. Após realizar o projeto e verificar as variáveis e tudo mais, nós apresentamos ele na CETEX, que seria a nossa feira interna na escola, e também apresentamos na FECT. Foi uma experiência maravilhosa. Então, vou falar um pouquinho também sobre o projeto que fizemos no ano passado. Nossa motivação foi que, ao observar o composto de lixo brasileiro, vimos que a maior parte era orgânico e que, apesar de alguns projetos voltados à reciclagem, sempre são voltados à reciclagem de produtos como plástico, ferro, em alguns casos vidro, mas não orgânicos. Pensamos, então, num trabalho como transformar o lixo orgânico em adubo que fosse, de certa forma, sustentável, fosse econômico para quem fizesse, ou seja, um incentivo a fazer, e também tornasse uma agricultura familiar sustentável e saudável para as pessoas. Isso tudo iria contribuir para que tivéssemos uma redução na quantidade de lixo orgânico brasileiro despejado de forma inadequada, como é possível ver em lixões a céu aberto que até hoje existe, apesar das diversas leis dizendo ao contrário. No ano passado, nós montamos a horta, mas apesar de todo o nosso esforço, não conseguimos evitar que variáveis como ervas daninhas, clima e a diferença de uma parte do solo para outra interferissem no nosso trabalho. Então, esse ano, nós pensamos em fazer um pouco melhor e refinar os dados. Esse ano, nós viemos com a mesma motivação de reiterar esse trabalho para dar uma melhorada nele. Só que, tendo em vista da pandemia, nós não tivemos essa possibilidade. Nós tínhamos que criar um plano emergencial e um delineamento para conseguir contornar essa situação. E isso resultou na criação de um aplicativo que tinha a intenção de você poder identificar a doença da sua planta através de uma imagem da sua folha. Já era uma ideia presente no site, mas não muito aplicada. E também uma pesquisa em bases de dados bibliográficas acerca do tema de fertirrigação. Assim podemos entender melhor como estava sendo tratado esse assunto no meio científico e também conseguir aplicar novas metodologias. Isso quem vai explicar melhor é nosso amigo Cadu aqui do lado. Olá. Bom, eu vou falar um pouco sobre a revisão de literatura que fizemos por meio de mapeamento. Antes disso, para justificar o tema que escolhemos abordar, temos que voltar nos experimentos que fizemos ano passado, no ano de 2019. Neles, a gente optou por usar uma adubação líquida. Então, decidimos voltar a nossa atenção na revisão para esse tema. Portanto, vocês podem ver que todos os termos de pesquisa são relacionados ou à fertirrigação ou à adubação líquida. Com o tema já bem definido, efetuamos cadastro para acesso remoto no periódico CAPES. Lá, fizemos algumas buscas nas bases de dados Scopus e Web of Science. Ao final, depois de aplicar alguns filtros nos resultados, tivemos um total de 319 artigos para análise, os quais foram exportados para o gerenciador de bibliografias EndNote, ao mesmo tempo que exportamos para uma planilha. Definimos alguns critérios a serem extraídos da leitura dos resumos e, por último, elaboramos gráficos e buscamos compreender os dados que obtivemos. A seguir, vamos falar um pouco sobre esses dados que obtivemos. Bom, primeiramente sobre a classificação dos artigos quanto ao tipo de técnica. Nós classificamos como empírico, técnico ou teórico. Nós fizemos a diferenciação dos artigos a partir das seguintes informações. Artigo empírico é aquele que consiste em um ensaio de avaliação do uso da fertirrigação. Dele se extrai métodos de aplicação, cultura e variáveis avaliadas. Artigo técnico é aquele que versa a respeito da aplicação da fertirrigação enquanto tecnologia de nutrição mineral, discute sobre o uso e não corresponde a experimento e nem avanço no método como o empírico. E o artigo teórico, por fim, é aquele que versa sobre os fundamentos da fertirrigação, trazendo discussões e soluções metodológicas. Analisando o gráfico, podemos ver que, durante a leitura, a gente encontrou 153 artigos empíricos, 93 artigos teóricos e técnicos, 93 técnicos e 67 teóricos. Podemos dizer que o alto número de artigos empíricos está relacionado à área de estudo, já que é facilmente aplicável em testes e avaliações em campo,
como nós mesmos fizemos no ano passado. Já o alto número de artigos teóricos pode ser explicado pela presença de artigos em que a fertirrigação é abordada apenas como um subproduto de um outro trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre a quantidade de artigos que apontavam ter o adubo orgânico e inorgânico, os desconhecidos e também os orgânicos com os inorgânicos. Despontando na frente, os adubos orgânicos tiveram a maior presença nos artigos, constando 158, em seguida os desconhecidos, com 116, um pouco mais abaixo, bem mais abaixo, os inorgânicos, contando 29, e a comparação entre os artigos que versavam numa comparação entre orgânicos e inorgânicos, 11. Buscamos e discutimos entender como e por que os orgânicos estariam assim mais à frente. E a gente chegou à conclusão de que é porque recentemente tem uma preocupação maior com a saúde das pessoas, levando em consideração também os malefícios dos adubos inorgânicos e dos produtos inorgânicos em geral na agricultura, que seriam os produtos derivados de reações químicas ou de minerais, considerando também que há uma quantidade muito grande de lixo orgânico presente no mundo e que muitas das pessoas que realizaram esses estudos tinham uma grande fonte de lixo orgânico para poder aplicar. A contraponto, nós observamos os desconhecidos, que também têm um número alto, mas isso pode ser relacionado com o quê? Que muitos dos artigos também versavam de forma técnico-teórica e não exatamente sobre um tipo de adubo específico. Um bom exemplo são os artigos que versavam sobre máquinas para aplicar o adubo orgânico líquido, mas não diziam exatamente qual tipo de adubo orgânico ou inorgânico. Certo, nesse gráfico podemos ver as informações sobre os principais nutrientes presentes nos adubos. Nesse gráfico pegamos informações diretamente de artigos empíricos, que logo os nutrientes foram classificados em macro ou micronutrientes. Observe-se que o número de experimentos envolvendo macronutrientes nesse cenário foi bem maior. Isso se dá porque os macronutrientes são elementos que a planta necessita de quantidades elevadas, logo experimentos voltados para a reparação do solo. Quanto a eles, terão resultados nas estruturas externas da planta de forma mais acelerada e visível. Podemos também ver agora, vamos falar um pouco sobre o nosso aplicativo. Nosso aplicativo ele se baseia na continuação do nosso site, que tinha como uma função ajudar ao usuário a criar seu próprio adubo específico. Ele possui de uma imagem e uma tabela, sendo a imagem as diversas doenças e seus padrões respectivos na folha da planta. E a tabela, os principais materiais orgânicos presentes no lixo brasileiro, e seus devidos nutrientes presentes correspondentes. O aplicativo se baseia, basicamente, no envio da imagem diretamente do celular do usuário para o nosso servidor, onde o servidor envia a imagem para a nossa inteligência artificial, rede neural, que faz a análise da imagem. Logo, ela receita o adubo específico ideal para o usuário e envia de volta para o celular em forma de receita. Assim, o usuário tem o seu adubo específico ideal. 2 pontos que vale ressaltar. Um é que o aplicativo está ainda em uma fase de teste, não está completo. E 2 é que, apesar de termos pouco tempo aqui, tentamos abordar os dados que obtivemos na nossa revisão das bases de dados. Podemos apresentar apenas 3, dos quais nós ainda vamos apresentar na feira em si. Queremos agradecer a sua visualização do nosso trabalho. Muito obrigado e esperamos você na apresentação feira. Até mais. Só um minutinho.